O iPod apresenta. Olá pessoal, Eric Formaggio por aqui, bem-vindos ao Decode, o espaço onde a gente pausa o vídeo digital para decodificar o futuro com quem pensa antes de seguir. Já aproveita e dá aquela força, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. E antes da gente começar, aquele recadinho rápido de sempre, me segue lá no Instagram, no eric.formaggio, me acompanhe também no meu blog, no Diário da Ciência de Dados e no meu site pessoal, ericformaggio.com.br. Você já pensou em usar um podcast para gerar autoridade nas redes sociais, fortalecer sua marca e aumentar suas vendas? No episódio de hoje a gente vai falar sobre isso e eu trouxe aqui o Márcio Brant, professor, músico e CEO da WePod, a maior produtora de podcasts corporativos do Brasil. Seja bem-vindo ao Decode, Márcio. Que prazer te receber por aqui. Hoje o bate-papo promete, hein? Prazer demais, uma honra participar aí do podcast do Decode. Bora lá, bora se divertir. Eu falo que todo podcast é uma diversão, então bora lá. Principalmente esse, Márcio. Eu estava bem ansioso para esse podcast porque eu, eu acredito muito nas plataformas audiovisuais para a internet, principalmente nos tempos de hoje, né, onde a gente vê crescendo tanto esse formato. E até pegando esse gancho, porque eu creio que a gente vai ter uma conversa muito profunda de futurologia também nesse sentido. A gente tem uma web que ela está mudando muito, o próprio YouTube, Spotify e outras plataformas mudando bastante também. E eu queria, para começar, te fazer uma pergunta que é o seguinte: qual que é o poder do áudio e do vídeo nos dias de hoje na internet? O que tu vê em relação a isso? Cara, o áudio, eu vou dar um passinho para trás. O áudio, a minha formação é em trilha sonora, né? Então eu sou formado em música, depois eu fiz meu mestrado em trilha sonora. O áudio sempre foi a tríade, né? Que a gente está falando aí de música, efeitos sonoros e voz. Meu mestrado é baseado nessa tríade. É, não dá para a gente imaginar pós-cinema sonoro, que aí nós estamos falando em 1929, né? Quando a gente sai do cinema mudo, entra no cinema sonoro, não dá para a gente imaginar a linguagem imagética sem pensar o áudio. E aí o áudio, ele faz parte de um significado muito grande quando a gente está fazendo essa aquisição de linguagem. Então, se a gente pensar até antes do cinema sonoro, ia-se para salas de cinema mudo, tinha uma orquestra, tinha um piano que fazia o quê? Acompanhava aquele filme, para gerar significado, para gerar espanto, para gerar suspense, para gerar um impacto nas pessoas. Quando o cinema passa a ser sonoro, isso só se amplia. E por que eu estou dizendo isso? A minha vida é totalmente focada, sempre foi focada em áudio, né? E quando a gente vai falar em futuro, antes do digital, antes da gente falar de futuro, falar um pouco antes do digital, o áudio ele faz muito parte da nossa vida, né? Na hora que a gente está assistindo um Com filme, certeza. você se espanta ou você tem alguma reação baseada no áudio, né? E aí, quando a gente tem aí o advento do digital, aí isso explode, porque você tem o áudio a todo momento, né? Às vezes até mais do que o vídeo. Quando a gente está falando com a Alexa, quando a gente está falando, ouvindo um áudio dentro do carro, porque você não pode olhar para o vídeo, você vai ouvir o carro. Então, os devices, né, todos aí que a gente imagina com áudio, o áudio do WhatsApp, o áudio ele não circunda o tempo todo, né? Então, esse é o grande ponto, né? Como que o áudio ele faz parte da nossa vida e a gente às vezes esquece que ele é tão básico, ele é tão primário, né? E ele é muito básico na nossa comunicação, né? E é interessante tu falando sobre áudio, eu lembrei de publicidade, lembrei de propaganda e lembrei das propagandas dos anos 80. Total. Tu como músico, como especialista nessa área de áudio e vídeo, tu deve se lembrar das propagandas do Hollywood, por exemplo, né? Total. Que são propagandas com bandas da época, com Kiss, e outras bandas, né?
E eles usavam nas propagandas muito esse advento, né, da música, do áudio. Eu não lembro das cenas da propaganda, mas eu lembro do áudio. E é a mesma coisa com vinhetas, por exemplo. Não tem como ser, por exemplo, o lançamento da Pepsi, a famosa campanha da Pepsi que trouxe o Michael Jackson, né? Uhum. Para falar para bater de frente com a Coca. Ou a gente tem um caso muito interessante quando o Tom Jobim fez um jingle para a Coca-Cola, também de Natal. Então, assim, a música, né? E aí, quando a gente fala de áudio, igual eu falei da tríade, a música está muito nesse lugar, porque as pessoas. Tem um outro caso muito legal do McDonald's, quando lançou o I'm Loving It, que era uma música que depois o Justin Timberlake passou a usar essa música, fez a música. Então, assim, o que a gente chama de music branding, né? Que é quando a Sim. música ela passa a tomar esse lugar que vai para além do impacto que ela tem, né? Então, você lembrou bem demais. Os exemplos de publicidade são muito legais. E quando a gente fala de internet, né, da web principalmente, nos anos 90, início dos anos 2000, a gente falava aí nós falamos de uma internet, de uma web, que ela era puramente texto. Tu tinha ali alguns adventos ali de som, de imagem, etc., mas o texto ele sempre foi o grande forte, né? Tanto que tinha uma época que nós tínhamos a blogosfera. A partir de um determinado momento, as pessoas começaram a lançar o podcast para o próprio iPod, se começou uma popularização maior desse tipo de formato, e hoje nós vivemos uma era onde nós temos o podcast, se chama o podcast de YouTube, de outras plataformas de streaming de podcast, mesmo que não utilizando-se o iPod, né? Ficou esse nome, né? E um formato que se popularizou muito. E hoje nós temos os podcasts de imagem, como esse aqui que nós estamos falando, né? Alguns outros famosos aí pela internet. E é um movimento que a gente vê um crescimento muito grande. Eu estava ouvindo uma entrevista ontem do Igor do Flow, falando sobre esse formato, como que eles começaram esse formato, etc. Esse negócio começou lá em 2022, né? Eles passaram por várias transformações e outros podcasts também. Nós estamos vivendo uma era de uma explosão muito grande de novos influencers, podcasts, e as empresas elas começaram a notar isso. Tu tem percebido isso também? Como que tem sido esse trabalho que vocês fazem, principalmente relacionado ao podcast corporativo? Cara, muito legal você trazer essa visão histórica, que a gente está falando de um universo que ele sai do offline, de Exato. diversas oportunidades, e entra no digital e abre novas oportunidades, porque o digital ele é esse meio que a gente vive, que a gente usa tanto no dia. E aí é muito engraçado, porque a gente quer, né, para eu não entregar muita minha idade, mas assim, eu já quebrei muita pedra, muita laje lá atrás, tentando usar o artifício do áudio em prol das marcas. Uhum. E aí a gente está falando de ringtone. Eu já fiz uma campanha toda baseada em ringtone, né? Onde a gente criava o áudio, colocava no celular, numa época em que não se existia stream, nem se... O ringtone tu tinha que comprar o celular e baixar no site da operadora, do fabricante, né? O ringtone. Exatamente, exatamente. Então, assim, ou então o offline que a gente costuma ainda fazer, né? Que é o spot, que é o jingle. Então a gente sempre teve um recurso muito limitado para tentar produzir para essas marcas. A gente tinha ali o vídeo institucional para trabalhar o áudio, você tinha o VT comercial para trabalhar o áudio, e o que eu acabei de falar, spot e jingle. Essas eram as ferramentas que a gente tinha. E aí eu, que sempre trabalhei inovação para as marcas, mesmo na época do offline, eu comecei uma época a pesquisar sobre ponto de venda. Cara, como é que eu posso ir para o ponto de venda e usar o áudio em função do ponto de venda? Fiz uma vez trabalhei com rádio interna de loja, fazendo programação. Teve uma época que eu fiz uma loja que era músicas diferentes dentro do provador. Tu era o DJ do provador.
DJ do provador. Mas para quê? Para passar alguma identidade da marca através daquela música, né? Então, são recursos muito limitados que quando você, igual você falou, a gente tem dois marcos históricos muito importantes. A gente tem o lançamento do iPod, que é quando o Steve Jobs coloca o podcast, que antes era um código RSS, que só os nerds baixavam, né? Que era só era difícil, né? Era um produto ainda mais nichado. Era um produto de nicho, né? Era uma coisa assim, era uma coisa muito nichada na internet, né? De Total. comunidade mesmo. Comunidade. O Jovem Nerd começa nessa Jovem época Nerd. falando sobre isso. E aí, quando você tem esses dois marcos históricos, que é o lançamento do iPod, e em 2016 o lançamento do Spotify, existe um boom. Porque você fala assim, opa, agora eu tenho plataformas digitais onde o áudio ele pode ser colocado e comercializado e acessibilizado para as pessoas. E aí um terceiro, para mim, que eu acho que é o derradeiro ponto, é quando as operadoras tratam o comércio de dados de forma acessível. Os pacotes de dados começam a ficar mais acessíveis. E aí isso fica ainda mais possível. Por que eu estou trazendo esse ponto histórico, essa demarcação histórica? Porque quando eu olho para as marcas que antes a gente quebrava pedra lá atrás, hoje, com o artifício do streaming, com o artifício dos celulares hoje, que a gente sabe muito bem que hoje a gente está falando aí de 70-30, né? A aquisição da informação é muito mais no mobile do que no desktop. E você fala assim, cara, uma marca não pensar nesse ponto é algo que é estranho. Você fala assim, cara, mas antes eu pensava isso quando era tão difícil. Agora que eu tenho todas essas facilidades, eu não vou pensar? É algo que eu não consigo muita resposta, sabe? Mas já é uma realidade, né? Eu vejo grandes marcas. Eu no trabalho que eu faço um trabalho que ele envolve o quê? A análise de dados oriundas de várias fontes, vários canais, como, por exemplo, os canais de redes sociais. Vamos lá, o Instagram, YouTube, TikTok, dentre outros. E eu acabo utilizando muito desses números para fazer uma inteligência, um planejamento de inteligência digital. E quando eu vou fazer esse trabalho, principalmente para o YouTube, eu faço um comparativo. Pô, a marca tal, a marca X, Y, Z, os canais dela no YouTube. Ah, mas tem a marca X que ela não tem o seu canal no YouTube. Ou se tem um canal no YouTube, é aquele vídeo muito institucional, aquela coisa quadrada, cafona. Pô, que foi uma produtora que foi lá, tem lá a palavra do presidente, sabe? Aquele vídeo que parece que tá nos anos 90, Sim. né? Enquanto tem outras empresas que, cara, assim, é fantástico o trabalho que os caras fazem. Eu estava fazendo um trabalho alguns meses atrás para um player de mercado, e esse player está entrando no mercado de passagens de ônibus, né? E eu estava comparando alguns concorrentes. Teve um concorrente dele que, cara, ele tem um canal no YouTube, ele lança vídeo 3 vezes na semana, tem cortes, ele usa shorts, ele mostra a experiência das pessoas dentro do ônibus da companhia, tem depoimentos. Eles fizeram um quadro lá que tem uma entrevista de um cara lá da companhia que ele entrevista passageiros que tiveram histórias engraçadas, tiveram que viajar para conhecer a namorada, que tiveram que viajar para conseguir um novo emprego, e usou, cara, umas coisas assim muito legais, né? Usando a plataforma, no caso o YouTube, e desdobrando daí para TikTok e outras redes que possuem essa possibilidade, né, do audiovisual. Mas ao mesmo tempo que tinha esse player, essa companhia, fazendo um trabalho muito legal nas redes com o vídeo, eu vi outras empresas que não estavam fazendo nada. Ou então, que nem eu te falei, né? Tinha lá um vídeo institucional, cafona, alguma coisa assim, e com algum comentário que ele nunca foi respondido, né? Isso é muito louco, Ed, porque
tem a ver com isso que eu estou te falando, assim, me parece uma falta de percepção do espaço que a marca quer ocupar. Total. A gente fala muito aqui na Wipod sobre acompanhar a audiência. Eu não tenho que pensar na minha marca necessariamente no primeiro momento. Eu tenho que pensar assim: quem consome a minha marca está aonde? E é difícil hoje você achar que uma pessoa não está no digital e não está olhando para esses outros canais. Muito difícil. Recentemente a gente fez uma pesquisa para o agro. Cara, 92% das pessoas do agro estão no YouTube, cara. As pessoas estão vendo vídeo no YouTube, ouvindo, né? Então, é muito grande. O WhatsApp é uma realidade. Eu estou falando do agro porque, às vezes, as pessoas acham, isso é um produto urbano, não tem a ver com o agronegócio. Pelo contrário, estou te falando aqui, é pesquisa mesmo hoje das entidades que pesquisam o agro, do quanto que o digital está presente né, nesses lugares que talvez são mais longínquos, menos urbanos. Então, hoje uma marca não pensar, ou igual você tá falando, assim, você tem um canal do YouTube que tem lá uma linguagem dos anos 80, ou recentemente acabei de fazer uma pesquisa hoje para uma marca super conhecida, o canal do YouTube dela não existe quase. Aí você fala assim, por quê? Por que não existe, né? Não é mais assim, eu não. A gente tem falado muito, né? Não é convencer de por que ter, é por que não ter. Você fala assim, mas qual que é o sentido? Me explica por que, que você não quer estar no digital. Qual que é o sentido disso? E aí que é estranho, né? Porque marcas hoje que dominam o mercado estão muito atentas a isso, né? E marcas pequenas, eu vejo pequenos empreendedores também muito atentos a isso, porque é um meio muito acessível. E é um assunto que pouco se fala, né? Assim, é um meio acessível e democrático. Uhum. Antigamente, para você, eu gosto muito de fazer a relação de música, de banda e marca. Antigamente, para sua música fazer sucesso, você tinha que estar dentro de uma gravadora que ia colocar sua música na novela. Sim, era um Era assim. gatekeeper, né? Sim. O gatekeeper era esse. Você não tinha como que a sua banda fizesse sucesso se você não tivesse nessa jornada, tá? Cara, hoje com o YouTube, quantas bandas surgem que não estão, tá longe de estar na novela, mas que são sucesso, porque tem um meio democrático, tem um meio acessível. Você faz o vídeo da sua banda, sobe no YouTube, que é gratuito, e disponibiliza. Então, isso, se você pegar ali década de 80, 90 para trás, início dos anos 2000, isso era impensável. E aí eu penso isso para a marca, por isso que eu faço essa relação. Eu pensar a marca, falar, gente, mas por que a marca não está usando esse canal acessível, democrático, em que todas as pessoas estão? É aí que a reflexão fica legal. Você fala, cara, tenta me explicar por que você não está aí, entendeu? Sim. E nesse cenário, quando tu faz essas perguntas para os executivos, né? Pô, por que que sua marca não tá aí? O que que tá acontecendo? Qual geralmente é a resposta? Cara, tem de tudo, né? Tem aquele público que acha que. Aí eu tenho que trazer para o lado do podcast, né? Que acha que podcast não é a solução para os problemas, né? Tem aqueles que ainda querem, estão num meio que envolve agência ou que envolvem produções que são aquelas produções feitas de como era feito. Mas eu acho que o grande ponto, e aí eu acho que é um dos pontos que, inclusive, tem tudo a ver com o seu trabalho de escritor, que é o trabalho educacional. Às vezes a gente também, e eu me coloco nesse lugar sempre, tá? De que eu acho que é óbvio, tudo que eu estou fazendo é meio óbvio. E a inovação e a criatividade, às vezes, estão nesse lugar, né? A gente vê uma coisa e fala, cara, mas é óbvio. Às vezes para as pessoas não é tão óbvio, né? E não é óbvio. Então a gente tem uma necessidade recorrente, e eu vejo que assim, eu sou professor há 20 anos, de educar. Simples assim. Então, por isso que o nosso trabalho aqui, o meu trabalho, por isso que eu valorizo tanto palestra, livro e tudo mais. A gente precisa educar esse mercado que foi educado
de um jeito, e que nós estamos num momento de transformação. Não é tão óbvio assim a mudança, essa transformação, ela não é uma chave que vira do dia para a noite. Ela é uma mudança de mindset, ela é uma mudança de produção, ela é uma mudança do ecossistema inteiro, né? De fornecedores, parceiros de negócio, pensadores. Então a gente precisa fomentar isso e trazer para a discussão. Agora, é um exercício diário, não é um exercício que todo diretor, todo gerente, todo CEO, C-level, né? Nem só CEO, vai entender assim: ah, não, é fácil, é isso mesmo. Então tem que mudar, mudou, podcast no ar. Quem dera fosse fácil, né? É um trabalho de formiguinha, não tem como. Eu sempre quando eu pergunto ao cliente, né, por que que ele não aproveita essas mídias como o YouTube, por exemplo. O YouTube é o segundo mecanismo de busca do Brasil, né? Isso. Eu fiz uma pesquisa recentemente para um cliente e é uma das redes que mais cresce também no Brasil. Uma das redes que mais cresce, com maior tempo ativo de usuários. A gente tem o TikTok também, que é uma outra rede que compete, na minha visão, diretamente com o YouTube, né? Senão o YouTube ele não teria os shorts. Então, uma rede que cresce muito e o TikTok hoje não é só dancinha, né? Tu vê lá empresas fazendo um trabalho muito sério, muito legal. Só que tem uma quebra de paradigma muito forte, que eu acho que é um pouco disso que tu comentou também. Porque também não vou falar a minha idade aqui, né? Mas nós somos aqui dos anos 80, né? É, E anos 80 a gente tinha um outro tipo de marketing, nós tínhamos um outro tipo de propaganda, que a gente não tinha a internet como nós temos no Brasil hoje. A internet comercial no Brasil começou ali em 1993, 94, mais ou menos. E ainda precisou caminhar muito para chegar ao que nós temos hoje. E eu vejo que algumas empresas que não é tão óbvio para elas, alguns movimentos, eles não são tão óbvios. E eu vejo isso quando se trata de vídeo, quando se trata de podcast. Podcast, então, num sentido só som, sem o visual, né? Porque hoje em dia tu fala podcast para muitas pessoas, elas imaginam só os vídeos ali no YouTube, né? Aquele programa formato podcast no YouTube, etc. Mas tem aquele que é só áudio também, que a gente tem no Spotify ou no próprio YouTube Music. E aí tem um comportamento muito interessante, né? As pessoas elas nunca param para ouvir um podcast. Parece que elas estão sempre fazendo alguma coisa. Elas estão caminhando, elas estão lavando louça. Eu ouvi outro dia um meme na internet de alguém falando isso, né? Que o YouTube ele tinha que ter um botão para a gente não colocar a mão cheia de sabão da louça no para mudar, né, o corte. Né? total. A gente vê, mas que até o próprio consumidor ele está mudando. Porque Tá. antes, o que o cara ele fazia? Ele ia lá buscar uma informação sobre um produto, ele ia no Google, né? Eu passei por isso recentemente. Estava buscando um produto, né? Esse final de semana, eu estava buscando um produto. Cara, eu não fui pro Google, eu fui direto pro YouTube. Eu estava buscando, vou te falar aqui, eu viajo muito. Estava buscando uma mochila nova para poder viajar, porque eu faço viagens curtas de 1, 2 dias. Eu não quero ficar levando aquelas malas quadradas, sabe? Que a gente entra no avião e nunca tem lugar para colocar. Eu quero levar uma mochila que vai caber ali 2 mudas de roupa, alguma coisa assim. Eu fui direto pro YouTube. Eu encontrei muita gente que gravou vídeo sobre mochila, marca gravando vídeo sobre mochila, mas tinha muito mais pessoa física dando seu relato sobre mochila do que empresa falando sobre isso. Então, parece que não virou a chave, porque parece que sempre quando tu vai fazer alguma coisa para uma empresa, principalmente no YouTube, algum lugar assim, parece que tem sempre aquele, mas tem o tom da marca, tem que tomar um cuidado aqui, um cuidado ali, que eu acho que tem que tomar mais. Tu não acha que as amarras elas precisam se soltar um pouco para as empresas elas entrarem de vez nesse mundo? Excelente Porque pergunta. é um outro ambiente de comunicação, né, meu? Não é aquela coisa Total. quadrada, corporativa, cheia de compliance, né? É. Não, você falou tudo. E volto a dizer que o centro da conversa é a audiência, é a pessoa. Com Toda marca, certeza. toda marca quer conversar com alguém, né? Assim, então, se eu quero conversar com alguém, eu preciso acompanhar os hábitos de consumo.
né? Entender que as pessoas vão para o trabalho e dirigindo o carro elas escutam, ou elas estão no ônibus e vão ver, ou elas estão lavando a louça, ou o que a gente tem visto recentemente, né? Acabou de sair uma pesquisa do YouTube, o YouTube realmente voltou para a sala das famílias, porque aumentou enormemente o consumo de YouTube nas televisões. Então, se eu não acompanho isso e não produzo uma comunicação entendendo a audiência, eu já começo errado. Né? Então, eu preciso entender essa lógica, essa jornada da comunicação, aonde essas pessoas estão, para eu produzir conteúdo para elas. E te digo mais, tem uma pesquisa do Google muito legal, que chama Mass Middle, que ela mostra o seguinte: entre a exploração e a compra, entre esse momento que você chegou lá e falou, vou comprar uma mochila, e depois o seu gatilho, você tem um espaço de exploração e de aprofundamento no que você vai comprar. Que é É onde bem entram legal. esses formatos, né? E é exatamente. Então, nessa hora, se você não trabalha dois conceitos que são autoridade e reputação digital, aliado a tudo mais, que é a sua indexação, o seu trabalho de SEO, o quanto trabalha tudo isso, você não vai passar pela jornada que o Eric teve ao pensar lá no início, quero uma mochila para fazer viagens de pequena duração e eu preciso disso. Ponto. Até o seu gatilho de venda. Então, a marca que não está pensando na audiência, seja pela plataforma e o hábito de consumo, e seja pelas dúvidas que ela precisa fazer, porque hoje todo mundo vai lá e pesquisa, né? Mas que mochila é essa? Será que essa marca é boa? Porque tem isso também, né? Você achou a mochila lá, falou, quero essa mochila, legal. Você começa a pesquisar não só preço, mas quem que teve essa mochila? Quem já usou? Tem review? Não tem? Tem alguém falando sobre essa experiência desse produto, dessa marca? Ou seja, se a marca não está dentro desse ecossistema ou pensando nisso, ela não existe. Simples assim, ela não existe. Ou ela vai ter um super branding, ou seja, uma marca como a Apple, que todo mundo, que se ela não fizer nada disso, ainda as pessoas estão lembrando. E mesmo assim é complicado, porque a Samsung vai lá e ganha a corrida. Ou então ela tem que participar desse pensamento. Ela tem que pensar nessa jornada de devices versus as vontades, as necessidades e dúvidas sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Então, se não pensar nisso, e aqui eu nem estou falando de podcast, tá, Érico? Eu estou falando desse consumo que você está trazendo. Assim, o podcast é a melhor ferramenta para fazer tudo isso. Mas se as marcas não se atentam a esse processo, elas estão pensando muito errado, cara. Concordo. E nesse contexto de negócio, como que surgiu a Wipod? Como que tu teve essa sacada assim, pô, vou criar uma produtora aqui de podcasts, como que surgiu essa sacada? Cara, eu gosto sempre de contar essa história porque ela é muito emblemática. Eu estava fazendo um podcast para uma. Primeiro que assim, eu sempre trabalhei com offline, e aí eu participei de um summit em 2019 do Spotify, que foi muito legal, com vários players de podcast, Jovem Nerd, Camila do Frender. Então, assim, só com a galera que estava ali, né, fazendo podcast há muito tempo. E aí eu naquele meio seleto ali, não entendendo o que eu estava fazendo no Summit, que eu não trabalhava com podcast. Eu conheci o Javier, que é o head de podcast Latam, e ele falou, cara, o podcast vai explodir no Brasil, cara. Falei, guardei aquela informação, falei, vou montar alguma coisa que envolva podcast, então. Então, eu já trazia aquele, né, 20 anos de produção de áudio para marcas no offline, eu virei a chave e trouxe isso pro podcast. Mas a história mais legal não é essa. Antes de montar o iPod, eu fiz um podcast de uma marca muito legal. Não cabe falar nomes aqui, mas eu lembro mas essa reunião é muito importante. Eu fiz 6 meses de contrato, gravando podcast e tal. E Legal. aí é, eles iam para o estúdio, tinha um estúdio físico e tal. E aí a gerente de marketing me chamou numa reunião e falou: a gente vai encerrar o contrato com vocês.
Falei: "Pô, mas por que que você vai encerrar o contrato? Tá tão legal". Ela falou: "Não, eu comprei 4 microfones, contratei um estagiário, e aí eu não preciso mais de você". Eu fiquei puto na hora, "Como assim você não precisa de mim, não sei o que e tal". E aí eu perguntei: "Mas você acha que eu só faço isso?". E aí veio a resposta mais brilhante de todas. Ela falou assim: "Ué, né não?". Não é não? Cara, essa resposta essa resposta, que é uma resposta, assim, muito sacana, né, de ouvir, foi duro, foi doloroso, perdi o contrato, mas ela é responsável pela Wipod. A Wipod nasce com o conceito de que eu não poderia só ser uma produtora que apertava o REC. Uhum. Então eu tinha que ser uma produtora uma empresa, mais do que produtora, porque também isso é algo que a gente mudou ao longo do tempo, de que a gente tinha que ser uma empresa que entendesse o podcast a favor do negócio das marcas. E isso era algo que eu sempre fiz. Eu odiava ir no RTV. Não gostava de jeito nenhum de ir no RTVC, no produtor de vídeo. Eu queria conversar com o diretor de criação, eu queria conversar com o planejamento, como é que eu vou usar o áudio para o bem, aqui para essa marca e tal. Então a Wipod nasce nesse conceito, né, de ser uma empresa que pensasse o negócio, que pensasse o áudio e o vídeo em prol dos negócios que estavam me contratando, e uma coisa que desde o marco zero existia, né? A Wipod tinha que ser trabalhada com dados. Então, eu tinha que saber se aquele podcast estava ou não gerando resultado para o meu cliente. E isso só o digital possibilitou. A análise de dados só era fundamental para o crescimento, né? Fundamental. Tanto que é o seguinte, a minha maior dor quando eu produzia spot era, cara, eu fiz esse spot, eu fiz esse jingle. E aí? Foi bom? Foi bom para o cliente, para a marca? Quantos apartamentos? Eu fiz vários jingles de construtora. Eu falei, cara, quantos jingles quantos apartamentos que esse jingle ajudou a vender? Tinha a menor ideia, não sabe? O Ibope, ele tem umas métricas muito fracas, né? Assim, as métricas de rádio, né? Ainda são muito pequenas perto. A gente não sabe a retenção, a gente não sabe o alcance, né? A gente sabe que é grande, mas o quanto que isso pode realmente fazer uma tomada de decisão baseada em dados lá no final do dia do executivo, não era possível. E o digital consegue isso, né, com muito mais facilidade. Então, esse é o ecossistema que a Wipod foi criada, assim, para gerar resultado para as marcas, para gerar dados para as marcas, mas sem perder a criatividade, que é algo que está na minha vida desde sempre, né? Se tu pudesse elencar, assim, alguns benefícios do podcast, né, que ele traz para a comunicação das empresas, quais são os principais? Cara, o principal benefício é que ele é um conteúdo denso que é replicável. Hoje, uma das maiores dores de qualquer departamento de comunicação é criar réguas editoriais, é criar comunicação diária, né? Porque você não pode fazer uma comunicação que vai durar ali uma vez por semana, ou que vai durar uma vez no mês, como algumas marcas faziam vídeos, né? Ou às vezes um vídeo para uma captação de alunos de um colégio que vai durar um ano aquele vídeo. Cara, não há possibilidade. O podcast, ele é um produto de recorrência, né? É um produto que está na mente das pessoas. E esse é o grande benefício. O fato dele ser um produto recorrente e dele ser um produto que eu chamo de conteúdo raiz, ou seja, ele é aquele conteúdo que eu replico para os diversos canais da marca, esse para mim é o maior benefício. O desdobramento dele é muito fácil, né, porque, por exemplo, isso é uma coisa que a gente está gravando aqui esse podcast, ele vai ao ar no YouTube, no Spotify, no YouTube Music, e ao mesmo tempo eu posso pegar cortes desse podcast, colocar nas redes sociais, fazer comentários, análises, e é Isso. interessante que daqui a 1 ano vai ter alguém assistindo esse podcast, né. Exatamente. E além disso, viu, Eric, assim, que é um outro benefício importantíssimo, que é um excelente produto de comunidade. Porque o podcast ainda é uma ferramenta que as pessoas indicam, é o boca a boca, é o link que vai para o grupo da família,
é o link que os convidados que participam usam para se autopromover e aí estão promovendo aquele podcast, né? Então aqui eu estou participando desse podcast. É óbvio que quando saem os cortes, eu vou promover a minha figura na minha rede social. Claro, E junto exato. disso eu estou promovendo o podcast Decode. Então, esses benefícios, né, de ser um conteúdo multicanal, replicável, aliado a uma forte produto de comunidade, tem um caráter de escala gigante, né, para qualquer pessoa ou marca. E esse é o grande ponto que o podcast ele é forte e ele é replicável em todos esses sentidos, né? Tu deu exemplo aquela hora, tu falou um pouco sobre o agro, né? E eu fiquei pensando, o podcast é para todo mundo? Tem algum mercado assim que tu viu, pô, podcast não é para esse mercado, ou tem alguns mercados que têm uma aderência não tão boa quanto outros? Cara, eu vou trazer tem uma frase que me acompanha muito e acompanha o iPod, que é o podcast, ele é meio e não fim. Essa, para mim, é a base da resposta que eu preciso te dar. Qualquer marca, qualquer meio, qualquer categoria, qualquer um aceita podcast. Se você entende que o podcast ele é um meio para você conseguir um determinado fim, não há justificativa de que não funciona. A gente pode até falar assim, mas talvez se eu fizer um podcast de tecnologia, ou podcast, né, um podcast como o Decode, que está falando de linguagens de futuro, está falando de. Ele tem mais aderência. Mas isso não tem a ver com o conteúdo. Isso tem a ver com uma ferramenta que você vai usar, um meio para conseguir alguma coisa. Então, e eu sei isso por prova mesmo dos clientes que a gente, né, já teve na Wipod, desde a área da saúde, a área de tecnologia, a área de agronegócio, a área de saúde mental. Então, assim, são vários os lugares possíveis. Lembra que eu falei com você sobre Jovem Nerd, sobre o produto Lembro. que era lá atrás e que estava. Era o RSS. Ali sim, era difícil, o acesso era difícil. Mas no momento em que você acessibiliza uma ferramenta digital que traz algo que é tão básico, Eric, o que, que a gente está fazendo aqui, cara? A gente está conversando, a gente está batendo papo, a gente está contando história. Isso é mais velho que andar para frente. Aham. Então, na hora que a gente usa isso, não há sentido para a gente clusterizar e falar, não, meu podcast funciona mais para entretenimento. Tá, na hora que a gente olha para o Flow, Hoje em dia tu vê podcast até tipo de policial, cara. total, Tem policial, PM de São Paulo, policial civil, os caras têm podcast, tem médico com podcast, tem psicólogo com podcast, é, tem eu tenho uma história muito bacana com podcast, cara, que quando a gente conversou a primeira vez, né, então, para quem não sabe, né, a Wipod é parceira aqui do Decode, né, produtora aqui do Decode, foi uma ideia aí tanto do Márcio quanto da Bia, né, a gente fazer esse projeto junto, projeto que eu tô adorando. E na uma das nossas primeiras conversas eu te contei que eu tive um programa no passado, que era o Digital Burnout, inclusive os vídeos deles, tem alguns ainda, isso daí eu acho que era o quê? 2013, 2014, era um podcast que eu tinha com um colega de trabalho meu, onde a gente falava mais sobre o mercado de trabalho, tecnologia, mas nós fizemos alguns programas para falar sobre The Walking Dead, sobre coisas assim de cultura pop. E eu sentia, eu lembro que eu ficava ansioso para o dia que chegava o podcast, por um motivo assim muito importante, que é porque eu ficava batendo um papo. Eu tinha esse amigo meu que a gente fazia o programa e a gente sempre convidava alguém. E era um bate-papo, né? Basicamente, tu ligava a câmera, apertava o botão de gravar e começava a trocar uma ideia, né? isso. E eu acho que sai um pouco, né, daquele formato meio cafona de algumas marcas, né? Pô, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu lembro uma vez como agência de publicidade, né, que a gente estava contratando um influenciador para falar sobre uma determinada marca, e essa fala dele ia aparecer no YouTube, em algumas, em publicidade, aquela publicidade que aparece antes dos vídeos, né?
E eu lembro que ele ia fazer um programa, ele tinha lá as lives dele, ele ia fazer um programa falando sobre o produto daquele nosso cliente. Só que aquele nosso cliente, ele estava colocando tanta regra para ele falar do produto, e chegou uma hora que esse influencer ele virou para nós e falou assim, cara, eu não trabalho assim. O formato ele não funciona assim. Eu pego o produto, eu começo a utilizar e eu não vou me limitando no que eu devo ou não falar, se eu tenho que falar mais tal coisa ou menos coisa, né? O negócio ele vai acontecendo, né? Principalmente no caso de uma live ali no YouTube, alguma coisa assim. E nesse sentido, até uma outra pergunta, uma outra provocação nesse sentido é quando tu tem um conteúdo para um podcast, quais são os elementos assim essenciais para que isso possa ressoar nesse público-alvo, né? O que ajuda a construir, a reforçar a identidade de uma marca num podcast, só que de uma forma mais natural? Cara, eu vou pegar esse ponto que você trouxe aí, essa naturalidade, autenticidade, para mim é o ponto essencial e eu falo isso com os hosts, eu falo isso com as marcas de forma assim muito clara, porque o podcast ele é uma ferramenta que a gente não fica maquiando as coisas, ele é um bate-papo. Ele, por mais que a gente crie um roteiro, estruturando ali a conversa, né? A gente tem uma equipe de conteúdo que estrutura, que pesquisa, que faz uma apuração, que entende aí o track record ali do convidado, e tá tudo certo. Mas na hora que isso é só uma bula, porque na hora que a gente vai conversar, isso vira ideias do Eric, coisas do Márcio aqui falando, e esse bate-papo. E aí que a audiência, quando ela vê essa naturalidade, vê essa autenticidade, ela fala assim: gostei. É aí que tá essa proximidade. Se você vai e fantasia demais e coloca um texto e coloca as pessoas falando com muito texto e muito decoreba e muito isso e muito aquilo, você perde essa espontaneidade e isso detona a marca. Então, esse é um ponto importante, né? E outra, além da autenticidade, da originalidade, é entender que aquele espaço é o espaço para você garantir e mostrar a sua autoridade e sua liderança de pensamento. Então a marca entender que se ela é expert naquele assunto, se ela é expert naquele segmento, que ela demonstre isso através dos seus projetos, através da sua história, através da história da marca, através do que acontece no dia a dia, porque ela é líder naquele assunto, ela sabe explicar. E por que eu estou falando Sim. isso? A pessoa vai pesquisar. Você acabou de falar de que o YouTube você vai lá e pesquisa. A pessoa vai pesquisar da forma mais natural do mundo sobre um assunto. E quem vai responder para ela aquilo ali? Pode ser uma pessoa do nada, um influencer que às vezes está falando até borracha, até um monte de coisa errada, mas pode ser uma marca ou um profissional que entende daquele assunto e é referência naquele assunto. E aí, ao longo do tempo, isso vai virando, porque assim, se eu tenho um advogado, igual você falou ali do psicólogo, do advogado, do médico, se eu tenho um canal de um advogado que está dizendo coisas muito legais, com embasamento e tal, toda vez que eu tiver uma dúvida, eu vou lembrar desse cara. E eu vou pesquisar ali, vou pesquisar ali. Então, amanhã, se eu preciso daquele advogado, se eu preciso contratar alguém, esse canal de podcast pode ser uma forma de eu contratar esse advogado, ou de eu comprar um curso desse advogado, ou de eu tirar uma dúvida com aquele advogado. E com a marca não é diferente, né? Se eu estou escolhendo hoje, eu tenho dois produtos, ou dois serviços, ou entendo aquilo ali, e a marca está criando uma história comigo, e ela está me trazendo, pô, estou falando de inteligência artificial, eu tenho um podcast, ele sempre me trazendo aquilo ali, isso vai dando lastro, vai aumentando essa autoridade, essa reputação digital da marca. E é isso que a marca precisa, né? Então, esse é o grande ponto.
Tu consegue dar alguns exemplos, assim, de marcas ou até pessoas que estão trabalhando bem nesse sentido? Tem alguma marca que tu te lembra, assim, que falou: "Pô, Eric, essa marca aqui tá fazendo um excelente trabalho nesse sentido", algum case interessante? Cara, eu vou falar um pouco dos cases da Wipod, acho que é natural, Claro. eh, mas ao mesmo tempo tem outros que são internacionais que também são muito interessantes, né. Eh, a MRV, né, a gente trabalhou durante aí um bom tempo, Construtora? com a MRV Construtora, a gente fez 2 podcasts para ele, 3 na verdade. Trabalharam de forma muito coerente, consistente o trabalho de brand publishing, né, de ser uma marca que produz isso ao longo do tempo. Então, realmente é uma marca que a gente trabalhou tanto um podcast falando de futuro das cidades, um outro podcast falando sobre a experiência do cliente dentro de um produto MRV e um outro podcast falando só sobre o ecossistema de corretores. É uma marca que entendeu o porquê o podcast existe, sabe? Então, uma excelente liderança de brand publish dentro da marca, que fizeram isso possível. Eu tenho o caso do iFood, né, que usou o podcast para uma especificidade grande que era atração de talentos e employer branding, para falar só com desenvolvedores da área do iFood. Então, era um podcast de tecnologia, eu não entendia nada que eles falavam, inclusive, mas era um podcast muito nichado para aqueles desenvolvedores, para falar sobre inovações, para falar sobre o que as entregas de drone e tudo mais, sabe? Então, usou o podcast de uma forma muito integrada. A gente fez um projeto também com o Laboratório Pardini, que é um laboratório hoje integrado ao ecossistema do Laboratório Fleury, que também é um podcast específico para falar de uma ferramenta do laboratório que chama Lab to Lab, que usou o podcast para falar com leads, para falar com pessoas que usam o sistema e para pessoas que precisam do sistema, do que eles estão falando. E assuntos gerais, como que o laboratório vai trabalhar a sucessão familiar, como é que o laboratório vai trabalhar a estratégia de venda, vai trabalhar a inovação. Então, marcas que usaram isso de forma muito efetiva, né? Mas a gente tem casos mundiais, como o caso da Ford, que usou o podcast para fazer o lançamento do Bronco, mas não do Bronco novo. No lançamento do Bronco novo, eles fizeram a história, um storytelling do Bronco lá de trás. E eles criaram uma história, né? Então foi muito legal a forma que eles usaram. O McDonald's já usou, Jack Daniels já usou. Então, assim, marcas que estão vendo que o podcast realmente é uma ferramenta e muito efetiva. E muito legal um ponto que você trouxe lá atrás, só para voltar nesse caso, de que podcast não é só vídeo. Muitas marcas utilizando o podcast como áudio, né, sem usar o videocast, para potencializar o áudio, para usar o áudio nesse hábito de consumo que as pessoas estão fazendo, né? Então, tem muitos cases, né? Muitos cases legais aí de utilização do podcast que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia para tentar convencer as marcas de que é um produto realmente muito assertivo. As universidades estão usando muito essa ferramenta do podcast áudio, né. Eu vejo que principalmente essas universidades que usam algumas plataformas, online, como Blackboard, Java, etcétera, elas acabam Moodle também, que é bem famosa, eles têm esse recurso para você gravar, o professor ele pode entrar, gravar ali, nada muito profissional, mas ele pode gravar um podcast. Eu já dei aula na Unicinos aqui em Porto Alegre, e eu lembro que um dos recursos que eu usei era o podcast. Eu gravava os meus áudios lá, os meus pensamentos sobre determinado tema, eram podcasts ali de 30, 40 ou 50 minutos, enviava para a plataforma e aquilo fazia parte do conteúdo programático que o aluno deveria consumir ao longo da pós-graduação. E eu vejo que muitas universidades elas utilizam muito esse recurso. Vocês têm feito algum trabalho nesse sentido para a área de educação ou tu já viu algum trabalho interessante nesse sentido também? A gente já fez um podcast para o sistema Bernoulli, que era uma extensão da sala de aula, né? Que era exatamente isso, assim.
pegar um tema que ele é interdisciplinar, trazer professores de disciplinas para tratar de um determinado assunto que é Hum, relevante para aqueles assuntos. Mas esse é um projeto que a gente fez, mas eu vou deixar uma provocação aqui no seu podcast. Eu acho que a área educacional usa 10% do que ainda pode ser. Se a gente. Eu fiz essa provocação outro dia para o sistema Anima, né, para o grupo Anima, muito porque são amigos nossos e tal, mas eu acho que isso é para qualquer grupo, né? Se você faz a relação entre pesquisas de audiência hoje que o Spotify lança, por exemplo, para a geração Z, nós estamos falando que tem duas pesquisas que me chamam muita atenção. Número um, as pessoas estão adquirindo informação através do podcast mais do que jornal, revista e rádio. Guarda esse número. Então, o podcast já passou esses meios, tá? E do outro lado, você tem 75% das pessoas indo no podcast para se informar. exato. Se você casa esses dois dados, você tem uma gigantesca oportunidade do sistema educacional proporcionar para o aluno um canal, um meio de aquisição de informação, às vezes muito mais potente do que os usados hoje. E aqui nada contra o Moodle, nada contra o próprio Google Classroom, né, que as pessoas usam. Eu já dei aula nesses dois modos, mas é colocar mesmo a marca no oceano aberto, né? Colocar esse conteúdo dentro do Spotify, que é onde o aluno está ali ouvindo uma música, mas que ele está dentro de uma plataforma que ele arrasta para o lado e ele tem um conteúdo da própria escola. E algo ainda mais efetivo, né? E se, que aí é o lance da criatividade que eu não consigo tirar da minha cabeça, e se a gente fizer um esquema, um trabalho digital, né? Eu saio de um QR Code num livro didático e vou para o podcast. Então, por que não proporcionar? Volto a dizer, o podcast ele é o meio para conseguir o fim. O que você quer no final das contas? Que o aluno aprenda a matéria. Então, se eu não olhar para o aluno, que é a minha audiência, e falar assim, aluno, onde você está? Ah, eu estou voltando para casa no ônibus ouvindo Spotify. Então tem que estar no Spotify. Ele não vai pegar, abrir a mochila e ler um livro. Não é a hora dele fazer isso. Ele vai fazer isso quando ele chegar em casa. Agora, no trajeto, ou às vezes até, e não adianta, eu tenho filho adolescente, às vezes ele quer colocar um fone e não ouvir o que eu estou ouvindo no carro, ou às vezes é até um ponto para o pai colocar um podcast no carro na volta do colégio, não sei, mas é acompanhar essa jornada da audiência. Se eu acompanho isso, eu acho, e aí está a provocação. Eu acho que as marcas aí não só da educação superior, né? Educação básica, né? Ensino médio e tal, olhar para esse momento. Márcio, o podcast ele não é só gravar e distribuir, né? Tem toda uma estratégia. Eu lembro que até quando a gente foi conversar sobre esse projeto Decode, né? Tu fez tipo um Canva, né? Tem uma série de perguntas, tem todo um planejamento, né? Uma estratégia de growth, SEO, né? Como que a gente vai fazer para engajar a audiência, como que vai ser a distribuição, qual horário. E eu gosto muito de falar com vocês, porque vocês falam muito sobre dados, né? E qual que é, conta um pouco como que funciona esse planejamento de um podcast. É, tem a ver com aquilo que eu te contei de que o podcast ele é visto por muitas pessoas como um produto audiovisual que é feito por uma produtora. Eu vou lá, entro para um estúdio ou entro numa sala de podcast virtual, como a gente está aqui, aperto o REC, edita, está pronto o podcast. O nosso trabalho é desconstruir isso. Não faz sentido você fazer um podcast ou apertar o REC ou usar nosso tempo aqui, que é dinheiro, que é um tempo que você está doando para fazer esse conteúdo para as pessoas, se você não olhar para vários lugares antes, para o seu planejamento, qual que é a finalidade desse podcast, qual que é a estratégia envolvida com esse podcast.
Então tem uma parte de planejamento que às vezes não é colocada tanto em voga ou colocada tanto com tanta importância e que é essencial. Não dá para você fazer um podcast sem você ter uma assertividade nesse planejamento, né? E aí sim, depois você entra na gravação, você entra muito mais maduro para essa gravação, você faz uma edição muito mais madura, você cria cortes muito mais maduros, porque você tem uma estratégia embasando, você tem uma fundação bem feita, né, para esse podcast. E aí depois você vai para uma distribuição que também todo mundo acha, sobe lá no YouTube, sobe lá no Spotify. E não, você precisa fazer uma distribuição assertiva nas plataformas certas, do jeito certo, com o SEO certo, né, e com objetivos claros, né? Porque aí você vai entender, pô, você quer o quê? Você quer indexar? Você quer. Quais são os KPIs que você está acompanhando, né? Então, quando eu montei a Wipod lá atrás, e eu falei com você que estava no conceito, porque eu consigo metrificar para que eu estou fazendo isso? Com qual objetivo, né? Eu estou fazendo isso? E quando a gente está falando isso, seja do creator que tem pouca grana, ou seja da marca que tem muita grana, os dois têm que justificar esse investimento. Seja de tempo ou de pouco investimento aqui no início, seja da marca que poderia estar indo para outro canal. Então a Wipod nasce de um fechamento de metodológico 360, de que para eu ter assertividade nesse meio, eu preciso ter essas caixinhas preenchidas. Porque senão, realmente, grava aí, edita aí, sobe lá e fica só nesse lugar. Mas e aí, o podcast foi bom? Não sei. Tá no ar. E existe uma infinidade de creators ou marcas que já entraram no ecossistema de podcast e que não sabem se foi bom ou ruim. Não sabem se foi legal, não foi legal, foi bom, não foi bom. Ou às vezes entra naquela lógica reducionista, né? Meu podcast não tem view, não tem play, então não vale a pena. Cara, mas tem tantas KPIs que são importantes para a gente medir, né? Onde view é uma delas, onde o play do Spotify é um deles, né? Assim como a gente, né, vê na rede social, né, as pessoas preocupadas com seguidor. E eu falo, cara, você prefere 100 mil seguidores que não veem as suas coisas, ou você prefere ter 1.000 seguidores que são seus fãs e compram tudo que vocês estão comprando? Quais dentro dessa pergunta, né, quais são os eu sei que cada caso vai ser um caso, né, tal, mas quais são os indicadores mais importantes, assim, na sua opinião, para um podcast? Eu acho que a retenção é uma das métricas que eu gosto mais, né? Quanto mais a retenção aumenta, quer dizer que o meu conteúdo está fazendo sentido para aquela audiência. Para mim, esse é o ponto inicial. E aí, junto disso, a gente vem o watch time da plataforma, né? Que é o tempo que as pessoas estão ficando ali dentro do canal, né? Do YouTube, maratonando o conteúdo do Eric, né? Maratonando o conteúdo da marca. Então, para mim, a retenção é uma das métricas mais importantes. Agora, existem outras métricas que vêm junto, que é qual o conteúdo que está performando mais, qual o conteúdo, qual o ranking de episódios, qual dos episódios fez mais sucesso, porque aí você começa a entender, o público está querendo ouvir isso, está querendo ouvir aquilo. Quando você organiza todos os seus dados de público, você começa a entender assim, cara, qual que é meu público do Instagram, qual que é meu público do podcast? Eles são complementares ou o podcast está trazendo um público novo, né? Então, quando você vê essas métricas, você começa a entender a minha marca está fazendo sentido. E algo que a gente vem conseguindo com todas as marcas, né? Graças a Deus a gente tem conseguido isso aqui depois que a gente implantou a nossa área de growth, que é a indexação, né? Que é você trabalhar um SEO bem feito para gerar essa indexação. Então, quando as pessoas procuram essa marca, elas estão achando essa marca. E isso é algo que a gente, né, tem feito aí de forma muito pioneira no mercado de podcast, que é acompanhar essa audiência e indexar a marca aonde aquela audiência está. Então, esses são
Esses são os KPIs básicos aqui que a gente vai acompanhando dia a dia e vendo, e aí, tá bom, tá ruim, o que, que a gente precisa melhorar aqui e ali, porque realmente no final do dia a gente vai tendo uma autoridade digital, um aumento de reputação, né? Assuntos que são mais importantes de vir numa procura do que às vezes algo que está detonando uma marca, né? As marcas vivem hoje uma grande crise de confiança e reputação, que a gente sabe. Então, se eu produzo conteúdo que ele, não para responder à falta de confiança, mas para aumentar a confiabilidade da marca no seu produto, no seu serviço ou no seu setor, você está garantindo que as pessoas vão achar aquele conteúdo ali. Então, por isso que indexar é tão importante, fazer um podcast com essa indexação, ela é tão importante. E nesse sentido, quais as tendências, assim, tu prevê para o futuro dos podcasts? Porque hoje a gente tem diversos formatos de podcast, né, hoje a gente tem podcast de tudo, né, que nem eu te falei, a gente encontra podcast de policial, médico, advogado, engenheiro, analista de marketing digital, analista de dados, tu encontra podcast de tudo, né. Sim. E da mesma forma também eu já vi algumas pessoas fazendo podcast com inteligência artificial. Não, eu creio que não vai fazer muito sucesso, porque as pessoas não estão interessadas em ver uma inteligência artificial conversar com a outra. Pelo menos é a minha visão, né, porque o podcast ele tem aquela questão da emoção, da história, tem até uma pergunta que eu vou te fazer depois que está muito relacionada com isso, Uhum. mas qual que é a tendência que tu vê para esse mercado? Cara, tem algumas, a gente até faz um relatório de tendência no final do ano. Tem algumas tendências que a gente vai vendo e fala assim, está muito no lugar de que isso ainda não foi explorado, esse território ainda não foi explorado e eu acho que ele tem crescimento. Comunicação interna é algo que eu vejo como um futuro possível, tá? As Para as marcas ainda, empresas, a comunicação das empresas para os seus colaboradores. exatamente, eu acho que é algo que as marcas ainda não entenderam, tem muita informação que é deixada na mesa e que poderia se transformar, né? Então acho que esse é um ponto. Até mesmo para os setores de RH, para você ensinar as pessoas, né, um processo de onboarding, várias coisas, eu acho que a marca ainda precisa entender, mergulhar um pouco mais nisso. Eu acho que também um futuro do podcast é uma revisitação, nem sei se existe essa palavra, mas é revisitar os formatos. As marcas acham, a gente acha, né, que podcast é só mesa cast. Só isso aqui que nós estamos fazendo, que é muito legal, que é muito bacana. Mas as marcas podem visitar os conteúdos ficcionais, as marcas podem usar outro tipo que às vezes a gente acha que é só do creator, né? Então, e se uma marca fizesse um conteúdo ficcional que envolvesse a sua marca ou a sua solução, né? Se uma empresa de tecnologia ou de inteligência artificial criasse uma história que envolvesse a tecnologia ou que envolvesse a inteligência artificial, né? Então, acho que esse é um ponto que demanda mais criatividade, que demanda um exercício maior, mas que é algo que é muito serializado, que é muito engajado, porque envolve uma história. Então, acho que as marcas ainda vão ver muito isso, né? E aliado a essa história, Eric, eu acho que um dos futuros também é voltar a usar o áudio, é acreditar também mais no áudio como uma ferramenta, sabe? De não só eu preciso replicar o formato videocast do Flow, né? Que é o que muitas, né? Às vezes tem gente que me procura e fala, mas eu queria ter um Flow. Cara, mas o Flow é o quê? O Flow é muito mais do que uma mesa e uma televisão, né? Então, eu acho que as marcas vão começar a revisitar um pouco isso. E só para finalizar, a futurologia não tem como não pensar na inteligência artificial, mas sem esse lugar que você trouxe, né, o podcast como inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial pode ser um grande aliado na construção de podcast. Seja na produção de conteúdo, seja nos insights, seja na geração de cortes. Então, eu acho que ainda a gente tem trabalhado inteligência artificial de forma né, constante aqui na Wipod, mas é algo que ainda a gente tem muito a explorar, né? E você sabe muito mais do que eu nesse sentido, o quanto que a inteligência artificial ela ainda está se descobrindo, né? Todo mundo acha que
inteligência artificial já está aí. Não, cara, não está aí ainda não. Tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Márcio, vamos de Decode Pop. A gente está chegando ao final desse episódio e antes da gente terminar, como que funciona o Decode Pop? É uma parte do programa onde eu e meu convidado a gente traz uma indicação sobre filme, livro, e eu acho que até podcast também. A gente pode incluir podcast hoje aqui no Decode Pop. Tem algum livro, filme ou podcast que tu gostaria de indicar sobre esse tema que a gente conversou aqui hoje? Cara, eu acho que tem alguns. Tem um ponto muito legal, que é um podcast. Eu quero indicar duas coisas. Se eu puder, eu quero indicar duas Claro, coisas. por favor, por favor. Um é que eu gosto muito do podcast Sofia. O Sofia foi um podcast que ele não é brasileiro, mas ele foi adaptado, né, para o idioma português e tal, com atores, com o Taviano Costa e tal, que é o podcast sobre uma inteligência artificial que ela dá palpite na sua vida. Então é como se fosse uma Alexa que desse palpite. Então, só para citar um caso de um dos episódios, né? Tem um episódio que o casal tá conversando, tá discutindo, na verdade, e a Alexa fala assim: "Você tem que terminar com esse cara". E começa a dar palpite. Então, assim, é um universo meio distópico, né? É um futuro meio distópico, mas que traz uma série de reflexões. É um podcast que ficou na primeira temporada, mas que eu acho muito bacana de ouvir, para mostrar um pouco disso que eu acabei de falar, de como que é um podcast que poderia muito bem ter sido assinado pela Amazon, né, pela Alexa ou pelo Google Home ou qualquer device, e que traz o device como principal personagem. Então acho que vale a pena, né? E filme, cara, eu pensando muito nisso no marketing, no que a gente fala aqui das marcas e tudo mais, eu gosto muito do filme Fome de Poder, que é a história do Ray, né, que é o dono do McDonald's, né? Excelente. Que é um livro muito legal, cara, que um livro não, um filme muito legal, que traz essa forma da gente ressignificar o nosso negócio, ressignificar a marca, né? O McDonald's já existia e aí a história do filme é trazer essa forma de ressignificar uma marca, uma entrega de valor para o cliente e como que uma marca sai de um lugar e vai para outro completamente diferente e de forma tão legal. Algumas pessoas têm uma visão meio diferente, né? E criticam pela forma Como aconteceu, né? como aconteceu, mas eu acho legal, principalmente para o empreendedor, para ver o filme com esse viés de que a gente está tão às vezes é, viciado, né, numa visão ou viciado numa lógica do nosso negócio e que se você olha de um outro lado você fala, cara, pô, eu não tinha pensado por aqui, né? Então acho que são dois lugares diferentes aí, o filme e o podcast, mas que eles se comunicam muito pela visão de como que o audiovisual pode nos ajudar nesse sentido, né? Eu vou indicar um filme, porque a gente falou muito sobre o iPod aqui, né? E nesse filme, que é o filme Steve Jobs, né, é com... Ashton Kutcher, né? Isso, ele mesmo, tá? Tem o filme com ele, mas tem um filme com aquele outro ator, Jeff Daniels, eu acho que é. E é o mais novo, é um filme mais novo. Fala muito sobre a Apple, né? Mas sobre essa questão do iPod, né? Esse com o. Como que é o nome do ator que tu falou? O Ashton Kutcher. Isso, esse com ele mostra até uma hora que ele tá ouvindo um CD player, né? Tu lembra aquele aparelhinho de CD? Ele tá no jardim da Apple ouvindo com o aparelho de CD, daí ele fala: isso daqui é uma porcaria, e joga no lixo, né? E aí depois ele acaba desenvolvendo um iPod, etc. E o iPod que popularizou muito o podcast também, né? Não, esse filme é muito legal.
o filme é o Michael Fassbender, na verdade não é o Jeff Daniels, é o Michael Fassbender, que é ele na verdade ele foi um dos X-Men, Sim, eu sim, acho que sim, verdade. é esse, Ele dos foi o X-Men. Magneto, eu acho, isso. Magneto, exatamente. Eu gosto muito do filme, assim, primeiro que eu sou fã Apple total, né? Eu sou muito fã. Já li o livro do Walter Isaacson, né? A biografia do Steve Jobs, leio muito sobre Apple e tal, muito para entender a forma que a Apple é, pensa, né? Eu acho que é importante a gente entender como é que a marca pensa, né? A gente lida com isso aqui todo dia. Eu sei que passa por a visão dos fundadores, é algo muito importante da gente estudar, porque o Steve Jobs ele criou, saiu, né? A história dele é muito legal. Ele sai da Apple, depois ele volta para a Apple, e ele é um gênio, né? E nem sei se a Apple está caminhando para o melhor caminho, né? Mas Acredito que não. Acredito que não. Eu acredito. estava falando esses dias eu estava falando sobre isso com alguém. Eu até quero gravar um programa só para falar sobre a Apple, porque eu já fui muito fã da Apple. Eu já Isso. tive tudo da Apple e hoje em dia eu não tenho mais nada da Apple. E eu estava pensando exatamente sobre isso, sobre esse caminho que a empresa está tomando. Se eu fosse muito próximo ao Steve Jobs, eu teria feito uma estratégia que eu acho que não fizeram, que era sentar com ele e falar, Steve Jobs, como é que você pensa os próximos 100 anos? E aí eu teria um roadmap de inovações, né? Sim, Então, assim, porque realmente a gente vê que o Steve Jobs, ele tinha isso, o Tim Cook é um cara que eu admiro muito, mas eu tenho dúvida dos caminhos, até por conta de algumas coisas que a Apple começa a replicar de inovações da Samsung. Isso me dá um medo danado. Falo, cara, não, a Apple sempre foi visionária, né? Mas excelente exemplo de filme que você trouxe. E vou além, eu acho que tudo que foi feito, né? Até um livro que tem do designer, né? Que inclusive virou sócio agora da OpenAI, né? Que é eu não vou saber o nome dele, ele entrou para a OpenAI agora, e ele é um gênio, né, da Apple, e estava ali no início, participa do filme. Ele foi o cara que lançou o Mac Bolinha, né? Aquele Mac colorido, né? Então, pô, realmente dá um podcast só sobre Apple, porque. E só aí, sobre pode me Apple. chamar, se quiser, eu topo fazer essa Eu mesa vou redonda. chamar assim, porque é um assunto muito interessante, né? Eu estava falando sobre isso com alguém outro dia, porque a gente tinha a Apple que já foi por alguns anos a empresa mais valiosa do mundo, né? Uhum, E hoje a Nvidia, toda vez que eu abro o valor econômico, a Nvidia ela bate outro recorde, né? É, total. já é a empresa mais valiosa do mundo, uma grande fabricante de chips, né? Para quem não conhece, e principalmente chips embarcados com inteligência artificial. Então hoje mudou um pouco o cenário, né? E eu vejo muito disso, Márcio. A Apple parece que está meio como se fosse meio perdida nesse mercado, né? É. As pessoas não ligam mais para os próximos lançamentos, quando tem um próximo lançamento é algo muito caro, enfim. Foi a grande precursora aí do podcast, né? Por causa do próprio Total. iPod. E hoje aí é uma empresa que a gente tem dúvidas aí sobre o que vai acontecer com ela. Márcio, cara, muito legal, muito obrigado pelo seu tempo aí, por compartilhar sua experiência. Um bate-papo aí muito legal. Tava muito ansioso para conversar contigo sobre isso, porque é um tema que eu gosto muito. E a gente, acho que a gente é da mesma geração, né? E a gente viu muita coisa acontecendo no mundo, viu um pouco da evolução da internet aqui no Brasil. Hoje eu acho que o texto ele passa por uma crise, né? Porque principalmente num país igual ao nosso, onde as pessoas elas querem consumir também informação tão rápido, vídeo, áudio, ele acaba sendo muito mais rápido. Então, os podcasts, os vídeos, eles acabam tendo uma vantagem em relação a isso. E, enfim, é um tema aqui que a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando. Horas, né? Isso. Muito obrigado, Márcio. Não, eu que te agradeço, cara, assim, muito feliz de saber que, né, a gente tá produzindo juntos aí, e, né, parceiro do Decode, esse projeto que eu gosto tanto, e honrado de poder trocar essa ideia contigo, né, essa sinergia que a gente tem. É o que eu falo, sinergia boa gera papo bom.
Entendeu? É simples assim, não precisa fantasiar muito não. Então te agradeço a gente poder trazer para a régua editorial aí do Decode esse assunto podcast, que eu sou apaixonado, né, mais do que o meu trabalho, é uma paixão mesmo falar sobre esse assunto e todos os assuntos que estão junto dele. Te agradeço, vida longa ao Decode e conta com a gente e comigo aqui especialmente. Muito legal. E para você que ouviu até aqui, não esquece de seguir o Decode no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube e YouTube Music. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.